Nesta edição, o MPTV recebe no estúdio o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que vai falar sobre o trabalho do Comitê Permanente de Monitoramento e Fiscalização das ILPs, as instituições de longa permanência para idosos, no estado da Paraíba. Procurador, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Prazer estar com vocês aqui e também explicar a sociedade paraibana. Procurador, vamos começar a entrevista explicando o que são as ILPs. As ILPs são as instituições de longa permanência, a nova denominação que foi dada aos antigos abrigos de idosos. A resolução da Anvisa, que veio regulamentar essas instituições, baseado no Estatuto do Idoso, veio apresentar vários tipos de situações de atendimento às pessoas idosas. E uma dessas são as ILPs, que são justamente essas casas que têm como um foco principal o acolhimento de pessoas idosas com mais de 60 anos e que estão em situação de não ter um cuidado dentro do seu próprio lar. Daí ela ter esse norte de longa permanência desses idosos nessas instituições. Quais são os principais problemas encontrados nas ILPs aqui na Paraíba? Nós começamos a fazer esse monitoramento através do comitê desde 2008 e a partir daí nós temos sentido, isso é muito gratificante, que as instituições têm progredido e têm procurado se adaptar às novas normas, vamos dizer assim, embora o estatuto não seja mais tão novo, que é de 2003. Nós encontramos muita dificuldade, por incrível que pareça, nas instituições que ficam na chamada região metropolitana. O que mais caracteriza essa dificuldade é a falta de transparência na administração, é a falta de profissionalismo na administração. A maioria dos administradores, dos diretores, dos representantes dessas instituições, eles esquecem que eles têm obrigações também, não só têm a vantagem de ficar e arrecadar o que é determinado por lei das pessoas idosas, mas eles têm as obrigações de oferecer também condições a essas pessoas que lá vivem. Infelizmente, nós nos deparamos com uma ausência total de profissionalismo, repito, e isso nós verificamos mais nas instituições de longa permanência para idosos, situadas na região metropolitana, com exceção de uma que fica no município de Cabedelo, que é a FANUEL, é de uma instituição católica, que ela tem se adaptado e tem avançado muito nessa sua adequação às normas legais. Pelo interior, nós temos encontrado avanços significativos. Algumas instituições, infelizmente, o comitê teve que fazer uma interdição. Nós tivemos interdições de uma instituição em Esperança, outra em Monteiro, que foi reaberta e hoje é um top. E temos também parcialmente uma interdição de uma instituição na cidade de Uiraúna. O mais, a gente tem um acompanhamento, esse acompanhamento é anual e nós temos constatado avanços que são significativos e muito gratificantes, principalmente para nós que fazemos parte do comitê. Procurador, os comitês permanentes de monitoramento e fiscalização são exigências da lei? Não, o Estatuto determina que o Ministério Público, os Conselhos Municipais dos Idosos e as Vigilâncias Sanitárias são os órgãos principais da fiscalização dessa instituição. Porém, a experiência e a necessidade nos fez aglomerar num comitê outros órgãos que também têm o poder e a capacidade, melhor dizendo, de nos apontar quais são as deficiências dessas instituições. É por conta disso que o nosso comitê é um comitê múltiplo, são parceiros do Ministério Público, Conselho de Engenharia e Agronomia, o Corpo de Bombeiros, Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia. Os que eu me lembro agora, me perdoe os parceiros se eu esqueci, e além do Conselho Estadual do Idoso, o Conselho Estadual da Assistência Social. Quais as atribuições do comitê? O comitê tem, o próprio nome está dizendo, é de monitoramento e fiscalização. Ele tem um cunho mais
digamos assim, de orientação. Porque depois de toda e qualquer visita, cada um desses órgãos emite um relatório e esse relatório chega ao centro de apoio, que da coordenação, que atualmente eu ocupo, e a partir daí nós fazemos análise e distribuímos com os colegas promotores, mandamos para as comarcas. E nos propomos a realizar audiências públicas, porque nós precisamos chamar a responsabilidade do poder público e a sociedade civil, para que vejam com os olhos diferentes a situação dessas instituições. Não é deixar só, infelizmente acontece, pegar o idoso, que é um peso para algumas famílias, colocar nessa instituição e pronto, esqueceu dele. Isso é um crime, inclusive, que está previsto e os senhores dirigentes das instituições são omissos nesse sentido de comunicar ao Ministério Público essa ausência e esse abandono que os familiares fazem das pessoas idosas. O Comitê Permanente é coordenado pelo Ministério Público Estadual através do senhor. Essa coordenação é uma prerrogativa do MP ou ela pode ser feita por outros órgãos? Não, é mera prerrogativa nenhuma. Apenas os órgãos que integram o comitê decidiram de que o Ministério Público assumiria essa coordenação dessa comissão, desse comitê, melhor dizendo, mas qualquer um pode ocupar, sim. Quantas instituições já foram inspecionadas e qual a situação delas atualmente? Nós temos hoje, oficialmente, de conhecimento nosso, que são cadastradas 42 instituições, embora saibamos que existem outras. Agora mesmo tivemos conhecimento de que em Campina Grande tem 2 instituições novas que não constam do nosso cadastro, e isso é uma parte também errônea, porque para que a instituição funcione, vamos dizer, para que ela abra as suas portas, é necessário que ela cumpra uma série de requisitos, e isso não está acontecendo. E temos conhecimento também, mais recentemente, de uma instituição nessa mesma perspectiva, nessa mesma situação, que estaria sendo instalada no município de Bahia. Então, a partir de agora é que o comitê vai ter um foco, principalmente com relação a essas que chega ao conhecimento nosso que elas estão funcionando e funcionando de uma maneira irregular e ilegal. Houve melhoria nessas instituições ao longo dos anos? Houve, de uma maneira muito visível, volto a dizer, principalmente das instituições que nós temos acompanhado mais de perto no interior por conta dessa facilidade. Primeiro, de que nós conseguimos conscientizar os senhores dirigentes das instituições de que eles têm que obedecer ao regramento geral. E isso nós temos que contar efetivamente com a participação incisiva dos colegas promotores e promotoras do interior. Aqui, volto a dizer, nós estamos partindo para a nova percepção e fiscalização dessas instituições para que, a partir daí, o comitê tenha como forçar, vamos dizer assim, para que esses dirigentes tenham a responsabilidade e sejam chamados à responsabilidade, porque muitos deles estão descumprindo as normas do Estatuto do Idoso. Procurador, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor explicasse ao telespectador qual a importância do comitê e o que o cidadão pode fazer em relação às instituições que ele saiba que não estejam atendendo bem aos idosos. O perfil desse comitê, ele tem um contributo espetacular para as ações do Ministério Público, e nós agradecemos essa parceria, porque são visões múltiplas, né? O Conselho de Engenharia e Agronomia, e a gente quer ressaltar que todos esses conselhos são conselhos não de fiscalização em si, mas que fiscalizam as atividades dos profissionais, mas o Conselho ele chega a ter uma visão sobre a acessibilidade sobre a parte física. Então, a partir desse relatório, nós exigimos essas modificações. A parte de medicina já vai olhar se os prontuários desses idosos que lá se encontram obedecem às normas que são previstas para o médico. O de enfermagem também na área de enfermagem, a farmácia com cuidado de medicamentos, a nutrição, porque nós temos essa preocupação para que não seja levado aos idosos qualquer tipo de alimento. Nós temos a fisioterapia, que também tem essa preocupação. Enfim, todos esses órgãos têm um ponto certo de análise e de visão. E que, ao final, na elaboração desse relatório,
nós juntamos todas essas sugestões e a partir daí buscamos esse ajustamento de conduta dessas instituições, do seu representante, com os promotores e promotoras nas diversas comarcas. Procurador, muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço a vocês a oportunidade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.